A paz de Cristo na sua vida. Antes de meditar na palavra do Senhor neste dia, eu quero fazer um pedido a você. Você que tem visto e ouvido essas mensagens, se você se sentir encorajado, você pode compartilhar com seus amigos queridos. Aqui nós queremos tratar apenas da palavra do Senhor. Alguns assuntos que tanto se trata na sociedade nesse tempo, nós não estaremos tratando. Política e outras coisas nós não estaremos tratando. Então, o nosso compromisso é de expor, de meditar exclusivamente na palavra do Senhor. No livro de Gênesis, no capítulo 6, nós encontramos Deus ali relatando como era a sociedade antes do dilúvio. Então, o que faziam aquelas pessoas? O que acreditavam aquelas pessoas? Como era o comportamento daquelas pessoas? A sociedade antes do dilúvio era uma sociedade que está se assemelhando a essa que nós estamos vivendo. Nós estamos caminhando para uma sociedade que tinha os mesmos valores, os mesmos comportamentos da sociedade que vivia antes do dilúvio. E o texto de Gênesis, no capítulo 6, ele relata que quando Deus olhou para o coração daquelas pessoas, Deus olhou para o coração daquela sociedade, Deus viu que o coração daquelas pessoas, elas eram inclinadas exclusivamente para o mal. Então, quando nós olhamos para esta sociedade que nós estamos vivendo hoje, nós sabemos que a sociedade está absolutamente contaminada pelo pecado. Por exemplo, os três poderes da República, os três poderes estão contaminados. E nós olhamos que os outros órgãos que deveriam dar apoio à sociedade, como instrução e proteção da sociedade, eles também estão corrompidos. A educação está corrompida, a saúde está corrompida, a segurança está corrompida. A sociedade, de certa forma, a sociedade que nós vivemos, ela já não se incomoda mais com o pecado. A sociedade tem uma boa e, de certa forma, até pacífica convivência com o pecado. Vez ou outra, nós ficamos revoltados com algumas coisas, mas aquilo, ela passa logo. Porque a sociedade que nós vivemos, ela racionalizou o pecado. Então aquilo que Deus diz, aquilo que Deus manda para o próprio bem da sociedade, os mandamentos, não matar, não roubar, não corromper, todas essas coisas hoje para a sociedade já passou a ser comum. Porque também a sociedade que nós vivemos é uma sociedade em que o criminoso, ele agora é vítima, ele não é mais criminoso. E isso é uma coisa geral na humanidade. Eu lendo alguns relatos dos Estados Unidos da América, e lá onde as leis elas são um pouco mais duras, um pouco mais rígidas que a nossa, mas eu vi vários casos que a sociedade também está caminhando, a sociedade americana está caminhando para que o crime, de certa forma, ele compense. Eu vi um caso de um homem, dono de um supermercado, em que uma pessoa estava invadindo o seu estabelecimento, a pessoa armada. Então aquele homem deu um tiro naquele criminoso. E aquele criminoso ficou em cadeira de roda. E depois, o advogado do criminoso, ele, na sua defesa, o júri concordou que aquele homem, ele estava roubando porque ele era uma vítima da sociedade. Ele não tinha tido a oportunidade de estudar ou de fazer alguma coisa lícita. Então, aquele homem, além dele ser inocentado, o dono do estabelecimento ainda teve que pagar algumas indenizações, porque aquela pessoa era uma vítima. Ele não era um criminoso, mas ele era uma vítima. Eu vi também outro relato nos Estados Unidos, em que um homem que havia estuprado várias mulheres,
E depois o advogado também conseguiu convencer o júri que aquele homem ele não era um criminoso, mas ele era apenas um doente. Então, as vítimas, de certa forma, elas são levadas em poucas considerações por toda a violência que passaram. Mas, entretanto, aquele criminoso, ele foi inocentado porque ele era uma vítima também do vício. Veja só, a lei dos homens, elas podem inocentar o culpado e elas podem transformar a vítima em um herói, ou a vítima em um culpado. Aquelas pessoas que sofreram o crime, eles são deixados de lado. Mas tem uma das coisas que a palavra de Deus nos afirma, e a palavra de Deus é sempre a verdade, que Deus nunca vai absorver o culpado. O pecado para Deus, ele continua sendo pecado. Quando Deus fez o ser humano, fez Adão, fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança, algumas das coisas que Deus fez, ou algumas das coisas que o ser humano reflete esta imagem, embora o pecado ele tenha deformado a imagem do ser humano, a imagem do ser humano ela ficou distorcida. E embora a gente não veja mais com clareza a semelhança do Criador no ser humano, tem algumas coisas que não podem ser retiradas. Porque o ser humano, ele implementou, ele colocou, Deus colocou no ser humano a imagem de Deus, a imagem da moral, a imagem do caráter. Então, aquilo que continua sendo errado, o ser humano, ele sabe que, lá no fundo, embora ele seja absorvido, ele continua tendo na sua mente a culpa. Quando o apóstolo Paulo, ele trata destas coisas na carta aos Romanos, ele fala algumas coisas que são interessantes, que nós devemos levar em consideração. Aqui ele está falando sobre os judeus que tinham a lei e os gentios, aqueles povos que não tinham lei. Na época do Império Romano, a grande massa da população era de escravos. Então, escravos, eles não sabiam ler. Os escravos, eles só trabalhavam, era escravo, como o próprio nome diz. Escravo é escravo em toda a época. Mas o apóstolo Paulo diz para aquelas pessoas que não tinham a lei, não tinham conhecimento da lei, ele diz o seguinte, aqui a carta aos Romanos, o capítulo 2, depois você pode conferir na sua casa. A partir do verso 14, ele diz o seguinte, do versículo 14, de fato, quanto aos gentios que não têm lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que a exigência da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando, ora defendendo. Aqui é fácil da gente compreender que quando uma pessoa faz uma coisa errada, a sua própria consciência o acusa. E da mesma forma, quando nós fazemos alguma coisa certa, a nossa consciência também se alegra. Nós ficamos felizes por fazer coisas certas. Mas quando nós fazemos coisas erradas, a nossa consciência nos acusa. Então, embora os homens possam dizer que é doença, os homens possam culpar outras pessoas diante de Deus, e é isso que vale, o crime, ele continua sendo crime, o pecado continua sendo pecado. Essas coisas, elas são relevantes porque a sociedade, ela vê de uma forma e Deus vê de outra. Porque na sociedade, as pessoas são absolvidas, muitas vezes diante de um júri, porque o júri não sabe todos os eventos que aconteceu com aquele crime. Mas, entretanto, para Deus é impossível de esconder essas coisas. E é isso que aqui no livro de Gênesis, do capítulo 6, e peço que depois você leia do versículo 1 até o versículo 8, porque aqui retrata, além de retratar aquela sociedade, vê a forma que Deus também vê as coisas. E no versículo 5 diz assim, Deus viu a perversidade do homem. Embora a gente não consiga ver a perversidade ou tudo aquilo que acontece
no coração do ser humano, mas Deus vê. E Deus aqui, ele além de ver, ele diz assim, olha, todos os seus pensamentos, os desejos dos seus corações, as suas inclinações, são sempre para o mal. São sempre para o mal. Veja que nós vivemos uma sociedade que também é assim. Como eu disse, todas as nossas instituições, elas estão corrompidas. E todas, até as relações elas já não há mais uma sinceridade, mas há uma relação que em alguma forma ou em algum momento essas relações, elas têm engano, o próprio coração do ser humano é enganoso, como diz o profeta Jeremias. Então aqui quer dizer que, embora a lei ela possa absorver o ser humano, o culpado, ele vai ter sempre na sua mente a culpa, porque o seu coração ele é inclinado para fazer o que é errado. Mas Deus, ele não tem prazer em punir o culpado. Deus não tem prazer que a sociedade viva da forma que nós estamos vivendo. O profeta Ezequiel, Deus falando pelo profeta Ezequiel, no capítulo 18, que também era uma geração tal qual nós estamos vivendo, Deus diz assim, olha, capítulo 18 e o verso 23, Deus diz assim, olha, eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu não me alegro em punir o ímpio, mas o meu desejo é que o ímpio, ele se arrependa e ele viva. Então, Deus, ele não se alegra quando vê a sociedade corrompida, Deus não se alegra quando vê a sociedade imoral, e pesa no coração de Deus. É isso também que ele fala no versículo 6, o final do versículo 6, Deus quando viu aquela geração, e Deus então decidiu que deveria exterminar aquela geração com o dilúvio, mas o texto diz que aquilo pesou no coração de Deus. Então, assim como um pai, que o nosso coração não é tão limpo, tão puro como o coração de Deus, o pai não se alegra em punir um filho que está fazendo as coisas erradas, a mesma coisa é Deus. Deus não se alegra em punir o ser humano que está andando nos seus caminhos errados. Mas, entretanto, a punição, ela é necessária para que haja correção. Então Deus toma aqui uma decisão. Deus diz assim, olha, o meu espírito, no versículo 3, Gênesis 6, 3, o meu espírito não mais contenderá com o ser humano. Contenderá, aqui é uma palavra que nós compreendemos melhor quando nós vamos lá para o Novo Testamento, porque a Bíblia, ela não se contradiz, mas a Bíblia, ela se completa. Quando Jesus está falando a função, a finalidade do Espírito Santo que viria, Jesus, ele fala no capítulo 16 do Evangelho que João escreveu, do versículo 7, o versículo 8, Jesus chama o Espírito Santo de conselheiro. Ele diz assim, quando eu for, eu vou enviar o conselheiro, e é necessário que eu vá para que o conselheiro venha. Aí ele diz a função do conselheiro, que é o Espírito Santo. Ele diz assim, olha, a sua função, a sua missão, a sua finalidade vai ser convencer o ser humano do seu pecado, convencer o ser humano que ele está errado, convencer o ser humano que esta vida de pecado não alegra a Deus, e a vida de pecado é sempre uma vida de punição, e uma vida de pecado é sempre uma vida de tragédia. Então, essa é a função do Espírito Santo. E quando Deus fala, lá em Gênesis 3, Deus diz assim, olha, eu vou tirar o meu espírito de contender, de falar, de alertar, de convencê-los que eles estão errados. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, que eu já mencionei, a carta aos Romanos, o capítulo 2, que eu falei que a lei está gravada nos nossos corações, e no versículo 1, quando Deus vê aquela sociedade daquele primeiro século depravada, e Deus também toma uma posição. Ele diz para aquelas pessoas que queriam viver na perversidade e na imoralidade. Deus diz assim, é assim que vocês querem viver? É desse jeito que vocês querem viver? Enganando,
fraudando, matando, roubando, pervertendo, corrompendo, então tá bom, é assim que vocês vão viver. Da mesma forma, lá nesse texto de Gênesis que nós lemos, Deus diz assim, olha, eu não vou mais contender, eu não vou mais aconselhar, eu não vou mais dizer que vocês estão errados. Mas o que eu vou fazer com vocês vai ser a punição que virá sobre vocês. A vida sem Deus, ela é uma vida sempre de tragédia. A vida sem Deus é uma vida de sofrimento. E se revoltar, se rebelar contra Deus, sempre vai ser tragédia. Mas veja que coisa interessante quando nós lemos esse texto de Gênesis, no capítulo 6. Embora aquela geração fosse toda pervertida, o seu coração sempre inclinado para o mal. Deus olhou e viu pelo menos uma família, que foi a família de Noé. E no versículo 8 diz assim que Deus olhou para a família de Noé e isso alegrou o seu coração. O texto no original, no hebraico, diz assim, Deus olhou para a família de Noé e sorriu. Esse texto, ele também, nós podemos fazer uma comparação no momento em que Jesus ele foi batizado. Quando Jesus ele foi batizado por João Batista, diz o texto sagrado que uma voz falou e disse, este é o meu filho amado que me dá prazer. Então, da mesma forma, Deus olhava para Jesus e sorria, porque a vida de Jesus alegrava. E depois, no momento mais na frente, quando Jesus ele é transfigurado, ele mostra para alguns dos seus discípulos a sua santidade, a sua vida sem ser, digamos assim, a sua forma espiritual sem ser a forma humana. Ali Deus também fala que aquele filho alegrava o coração do Senhor. Quando nós vivemos em meio a uma sociedade corrupta e imoral como essa que nós estamos vendo, uma sociedade que caminha a passos largos para se assemelhar à sociedade antes do dilúvio, e tem algumas coisas que nós temos que levar em consideração. A primeira delas é que nós não podemos desistir. Nós não podemos nos deixar contaminar pela sociedade e baixar guardas e viver da mesma forma que a sociedade vive. Viver da mesma forma depravada que a sociedade vive. Porque quando nós assim vivemos, nós deixamos de ver a bondade de Deus. O nosso coração vai ficando irado, o nosso coração vai ficando revoltado. E nós deixamos de desfrutar a bondade de Deus. Nós passamos então a viver com uma sociedade ao nosso redor. Mas o desafio nesta época, o desafio nessa sociedade imoral que nós vivemos, é que nós possamos viver de tal forma que, em meio a toda a corrupção, em meio a toda a depravação, a nossa vida, a nossa família, ela possa alegrar o coração de Deus. Por isso, nós não podemos permitir que os valores da sociedade, eles possam contaminar as nossas vidas e nós passamos a praticar as mesmas práticas que eles praticam. A corrupção, o pecado, a imoralidade, a depravação, ela não traz felicidade. O pecado, ele sempre engana. O pecado, ele pode ter uma alegria momentânea, mas o pecado sempre será tragédia. E o desafio nas nossas vidas é que nós possamos viver de uma forma que Deus possa olhar para a sociedade ao nosso redor e Deus, assim, dizer que isso é que vale. Os homens podem aprovar a vida imoral que as pessoas vivem, mas a aprovação que vale é a aprovação de Deus. É Deus olhar para a sua vida, Deus olhar para a sua família e Deus se alegrar, Deus sorrir. Deus vê toda a tragédia ao nosso redor, mas entretanto, Deus se alegrar pela forma que nós vivemos, pelos valores que nós temos. Por isso, é um desafio para a sua vida e um desafio para a minha vida.
de não nos deixarmos contaminar pelos valores de uma sociedade corrupta e imoral, e manter a guarda e viver de tal forma que alegre o coração de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que você alegre sempre o coração de Deus. Todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por lutas, mas nós temos um Deus também que nos ajuda a vencer dificuldades e vencer as lutas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.